Graça e paz, família, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações e hoje nós iremos falar sobre os dois evangelhos, entre aspas, o mesmo evangelho transtornado com a lei, ou pelo menos transtornado com, vamos colocar aqui, com ideologias da lei. Infelizmente, o evangelho no primeiro século, depois da cruz, ele estava transtornado com alguns rudimentos da lei. Vou mostrar aqui, espero que fique bem claro essa questão, mostrando para você Paulo vezes os 12 apóstolos. Paulo tinha os fundamentos do evangelho da graça e ainda estava debaixo da lei. Então ele tinha que ter alguma estratégia, tinha que ter algumas estratégias. E os 12 estavam com a lei e com algumas coisas da graça. Ou seja, eles pregavam a lei com alguma misturinha da graça ali, a graça aqui, mas não no sentido pleno. E Paulo tinha o fundamento da graça, mas estava debaixo da lei. Eu vou mostrar algumas coisas interessantes para você. Observa isso aqui, ó. Jesus disse aqui para os 11. Aqui, no caso, Judas já tinha batido as botas. Já tinha, melhor dizendo, já tinha desviado. Vamos falar assim. Falar essa linguajar que o povo gosta, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Observa que Jesus deu uma ordem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou para quem? Você vai ler os versículos anteriores e vai observar que era para os 11. Porém, quando você lê Primeira aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 17, olha o que Paulo falou. Paulo falou aqui, ó. Aqui tá meio torto, deixa eu ver se eu consigo consertar aqui para ficar mais bonitinho. Ficou mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Primeira aos Coríntios 17, olha a primeira frase aqui, porque Cristo enviou-me não para batizar. O contexto vai dizer que ele vai dizer o seguinte: eu batizei fulano, batizei ciclano, batizei beltrano, porém Cristo não me enviou para isso. Se existe uma ordem para ir batizar, e Paulo está dizendo que ele não foi enviado para batizar, então não é o mesmo evangelho, meu querido. Não é a mesma coisa, não é a mesma essência. Para os 12, foi lhe dada a ordem de pregar e batizar. Para Paulo, não. Paulo, não, porque Cristo enviou-me não para batizar. Então, como que os líderes hoje falam assim, nós fomos enviados para batizar? Paulo não tinha sido, os 11 tinham sido. Mas Paulo não. Eu vou ficar com o evangelho da graça ou com o evangelho da lei? São coisas simples. Agora, antes de ir para uma coisa bem interessante que eu quero te mostrar, só para provar para você que não era a mesma coisa que Paulo pregava, não era, irmão, não adianta querer colocar. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 15, diz o seguinte: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 16. Falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. 2 Pedro 3,16. Agora eu pergunto para você, se fosse a mesma coisa, Pedro não ia dizer assim, entre as quais há pontos difíceis de entender. Sabe por que há pontos difíceis de entender? Porque Paulo já pregava os fundamentos da graça. Paulo lá em Efésios 4 já pregava que existia só um batismo, e por aí vai. O assunto não é esse. Mas eu quero ir agora para um assunto
principal, não principal, mas algo que eu quero deixar aqui para você observar. O seguinte, vamos lá. Vamos... Gálatas capítulo 2, mas antes, vamos voltar para Gálatas capítulo 1. Por quê? Eu acho que vai ser muito fundamental, vai ser interessante nós observarmos o Gálatas capítulo 1. Deixa eu ver aqui. É o Gálatas, deixa eu ver se está Gálatas mesmo. Capítulo 1. E vamos colocar aqui, para nós achar aqui o versículo, ou melhor dizendo, vamos voltar. Aí você vai procurar Gálatas, capítulo 1. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu não tinha me preparado. Ah, achei. Aqui, isso que eu queria deixar para vocês verem como é interessante. Leia comigo. Gálatas 1, o versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, é muito forte. Quem estava pregando esse outro evangelho? É só você analisar o contexto. É Pedro, tá? Aí você pega e lê o próximo versículo e fala assim, ó, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, o evangelho da graça estava transtornado com o evangelho que tinha leis, rudimentos. Entendam isso aqui. Agora sim. Agora vamos para o capítulo 2, versículo 7 e vamos que vamos. Agora eu vou ler e você vai observar algo muito interessante. Ó, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão minha estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, aqui os religiosos, um dia um doutor falou assim, não, meu querido, a NVI diz o seguinte, que Paulo foi enviado aos gentios e Pedro aos judeus, mas é isso mesmo. Só que eles foram enviados com mensagens diferentes. Por isso que essa tradução foi feliz em dizer evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. Porque o evangelho de Paulo não tinha mais batismo em águas. O de Pedro tinha. O de Paulo, Jesus já tinha remido o povo dos seus pecados. Paulo não. Pedro não. Pedro pregava batismo para remissão de pecados. Tá vendo a diferença, meu irmão? É simples. É só você sair debaixo, tirar o véu da religião. Aí o versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Observa, Pedro tinha a lei e Paulo tinha a graça. Olha o versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dado, deram-lhes as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Versículo 9. Aí, as pessoas, não, era a mesma coisa, era o mesmo evangelho, a mesma coisa que... tremeu um pouquinho porque é o terremoto, tá? A mesma coisa que Paulo pregava, Pedro também pregava, mentira, não pregava, e vamos ler a partir de agora e você vai entendendo. Versículo 10. Recomendo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Se fosse a mesma coisa, Pedro já não tinha feito isso aqui, tá? O Paulo não tinha repreendido ou resistido Pedro na cara. Versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha só, temendo os judeus. Versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha o perigo aqui. Versículo 14. Mas quando vi que
não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Aqui está, meu querido. Paulo está dizendo que Pedro queria obrigar os gentios a viver como os judeus. E uma das coisas era a questão de dias, a questão de alimentos, a questão de rudimentos, a questão de batismo, a questão dessas coisas, dos rudimentos da lei. Versículo 15. Mas nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Olha o que Paulo vai falando com ele. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Observa que então Pedro queria pregar, meu querido, a lei. Pedro pregava a lei e Paulo vem com a graça. Olha como que é interessante, versículo 17. Pois se nós que procurávamos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Observa, meu irmão, que querer justificar pelas obras da lei, isso que as igrejas hoje pregam, é destruir aquilo que já foi edificado, que foi a graça de Deus. Vamos ao versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso aqui é forte para terminar. Versículo 12. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-me que Cristo morreu em vão. Então, querido, para ficar simples para você entender, se você justifica-se pela lei, você está aniquilando a graça de Deus. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-me que Cristo morreu em vão. Se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. Você sabia que para as igrejas Cristo morreu em vão? Vou te explicar. Porque para eles, você tem que participar de um negócio de santa ceia para ser salvo, para manter a salvação, para ter comunhão. Para eles, a salvação precisa do batismo em águas. Para eles, para manter a salvação, você precisa ser dizimistas. Porque se você não for dizimista, você é desviado, ladrão, você é amaldiçoado. Isso é ser justificado pela lei, meu irmão. Então Cristo morreu em vão. Você que pratica as obras da lei, como a Páscoa modificada, que se chama de Santa Ceia, batismo em águas, dízimos, unção com óleo e todos aqueles rudimentos, para você, Cristo morreu em vão. Eu vou ficando por aqui, espero que a graça de Deus encontre lugar em teu coração. Até o próximo vídeo, um abraço, fui!